essa oportunidade de juntos podermos entregar a Ti a nossa adoração e ouvir a Tua voz e receber a Tua palavra, Pai. Muito obrigada. Nós te pedimos que o Teu Espírito se mova com liberdade no nosso meio, na vida e na casa de cada filho Teu, nos guiando, nos conduzindo e fazendo com que nosso coração descanse e confie plenamente em Ti, Pai. É o que nós te pedimos. Fica conosco, fala conosco. Espírito Santo de Deus, se move com liberdade no nosso meio, fala aos nossos corações e recebe a nossa adoração nesse momento. É o que nós te pedimos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Venha te convidar a louvar conosco nesse momento, descansando o teu coração no Senhor, descansando a tua vida no Senhor e confiando plenamente no Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos direciona. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem parar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem parar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas
Nós vamos cantar uma música que nós cantamos uma vez, dizendo que a forte mão do Senhor guarda os nossos dias. E mesmo sem vê-lo, nós temos a certeza de que nós pertencemos a Ele. Então, se a nossa alma se aquieta, se a nossa alma grita, nós podemos para se acalmar. E nós confiamos no Senhor, porque nós podemos descansar plenamente no Senhor. Se minha alma teme por amanhã, o coração não vê o teu cuidado. Se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Se a minha alma teme o amanhã, se o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transformará meus desertos com misericórdia. Muito mais do que o nosso coração desejar cura e transformação nesse tempo,
Jesus, pelo teu sacrifício, que nos possibilita ter a certeza da vida eterna, reinando contigo. Obrigada, Pai, pelo teu amor, que é infinito, que por ser infinito entregou o seu Filho. Nós não merecemos nada do que fazemos, nos faz merecedores desse amor, e ainda assim, Senhor nos ama, e nós só podemos ser gratos e retribuir esse amor da melhor forma que podemos. Por isso, recebe a nossa adoração nesse momento, Pai. Aleluia. Boa noite, querido. Graças a você que nos dá mais uma vez o privilégio de estarmos juntos com você, adorando ao Senhor. Nesse instante nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, o nosso amado irmão, querido, amigo Marcos, que é o nosso diácono. Pai, nós suplicamos, continuamos suplicando pela tua família, pela família de Deus, pela nossa família, pela família Pão da Vida, por todos quantos estão reunidos conosco, através, Deus, dessa live, ó Deus, quer seja vendo simultaneamente ao vivo, quer ser o tempo depois, em outro lugar. Pai, que essas pessoas todas, nós e eles, continuemos, ó Deus, alcançados por Ti, pelas Tuas mãos. A Tua mão continua sobre nós, ó Deus, como uma concha protetora. A Tua mão continua nos protegendo, nos amparando, nos sustentando, nos fazendo, Deus, viver em santidade, em alegria, em proteção, nos fazendo viver, Deus, viver em abundância nesses dias maus. Pai, enquanto campeia a morte em volta de nós, estejamos tranquilos nas Tuas mãos, porque ela nos protege da morte, do mal, do perigo. Ó Deus, que Tu possa nos poupar durante esses dias maus, não só das enfermidades que acampam ao nosso redor, mas todas as coisas que têm chegado até nós para nos fazer sofrer e entristecermos. Pai, que tua mão e a Tua proteção esteja conosco, e que nos traga paz constante em nossas vidas, em nossa família, em nosso lar, em nossa igreja. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, ser o nosso constante abrigo, ser a nossa constante proteção, ser Tu o nosso escudo perene, constante, ao nosso redor. Nós pedimos, na sombra das Tuas mãos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que você e a sua casa sejam plenamente abençoados, não apenas nesse dia, mas todos os dias em que o Senhor tem suprido todas as tuas necessidades. Nós cremos nisso e por isso nós juntos nessa noite, bendizendo ao Senhor, reconhecendo o quanto Ele é bom. Convido você a abrir sua Bíblia em Miqueias, se você tem aí uma Bíblia. Eu te convido a abrir em Miqueias, no capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, ou ligando a sua Bíblia, né? Quinta-feira passada nós falamos a respeito de Romanos, a carta de Romanos, capítulo 12. E na próxima quinta-feira nós começaremos, ou daremos continuidade melhor, sobre o estudo Ser Igreja, e baseado na carta de Romanos, de Paulo aos Romanos, né, a partir do capítulo 12, a partir do capítulo 12, e nós vamos falar do que é ser cristão na prática, ou o cristianismo na prática, ou ser crente na prática, ou viver o que a palavra de Deus diz que nós devemos viver. Então, se você puder, esteja ligada lá conosco na quinta-feira, às 20 horas. Caso você não consiga acompanhar, todas as nossas lives elas têm sido gravadas, elas estão gravadas no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Facebook. No Instagram você só vai conseguir ver online e depois fica arquivado tanto no YouTube quanto no Facebook. Se você perdeu alguma live, se você desejar ir lá, acesse, veja, se puder, faça algum comentário, se inscreva para receber as novas notificações.
Miqueias, no capítulo 6, contado versículo 6, diz assim a palavra de Deus: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, a tua palavra, e te pedimos, Senhor, que venhas a falar ao nosso coração com liberdade nessa noite. Cada coração que te ouve, cada casa que te ouve, Deus, seja tocado e impactado pela tua palavra, que seja a tua palavra uma semente poderosa nessa noite para trazer transformação, cura, restauração, libertação. Deus, que o homem de nessa noite cresça de forma esplêndida sobre a vida de cada um que nos ouve, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Eu vou fazer. Pode ser, não? Tá bom. Bem tranquilo. Pode deixar, podia deixar. Na verdade, eu estaria ministrando sobre um outro texto em um outro tempo, nessa noite. Mas de sexta para sábado, o Senhor falou bastante comigo sobre esse texto e esse texto. Se não me falha a memória, antes de começarmos a quarentena, antes de estarmos em quarentena, um dos últimos domingos que estivemos aqui, se não me falha a memória, foi sobre esse texto que nós ministramos. Sobre aquilo que Deus exige de nós como filhos, como servos, como aqueles que tenham uma aliança em Cristo Jesus, firmado nele, por ele e para ele. E aqui Miqueias, ele está com uma expressão, até se nós olharmos o capítulo 6 toda, como se fosse uma expressão jurídica ou uma expressão de um contexto jurídico a respeito do povo de Israel e do povo de Judá, ou seja, o reino do norte e o reino do sul, que foi o período onde Miqueias profetizou. Ele pôde viver ali o período do reino dividido, norte e sul. Se você não conhece a história dos reis, vou fazer aqui um apelo a você. Todo domingo pela manhã às 10 horas, a Giovana, a filha do nosso pastor Daniel, da sede, ela tem ministrado sobre os reis. Então, se você quer conhecer um pouco desse período dos reis, entra lá na live da Giovana, do Ministério Chama Vivo, filha do nosso amado pastor Daniel César, e veja lá a live, o estudo a respeito dos reis. E eu não vou entrar nessa questão do período, do tempo, porque tem lá um estudo nesse período oferecido pelo Ministério sobre o tempo dos reis. Mas Miqueias é um profeta que ele pôde ver tanto o final do reino do norte quanto do reino do sul, tanto Israel quanto do Judá. Ele viu esse final até que o povo fosse conduzido ao cativeiro. E um período bem difícil, bem atípico, e nós no domingo passado também falamos a respeito de momentos atípicos aqui, e momentos até mesmo esse que nós estamos vivendo, onde
onde cada um de nós está no seu lugar, na sua casa, aqueles que podem se isolar, fazer o isolamento social, têm feito o isolamento social, aqueles que não podem, precisam trabalhar. Nós temos agradecido a você que tem se exposto a cada dia em sair de casa, qualquer que seja a sua profissão, para nos servir e nos abençoar. Mas Miquéia está profetizando aqui, está falando ao povo de Israel e ao povo de Judá, num contexto até mesmo jurídico, como se estivesse sendo montado um cenário jurídico, e onde o coração dos homens se colocava muito naquilo que eles faziam, no o quanto eles faziam e de que forma eles faziam. Salmo 116, no versículo 12, o salmista vai dizer: o que daria eu ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor me tem feito. E ele diz: erguerei o cálice da salvação, bendirei ao nome do Senhor e cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Por mais que a gente possa fazer alguma coisa, nenhuma dessas expressões do que fazemos é suficientemente bom para servir como uma moeda de troca, a ponto de Deus me abençoar mais pelo que eu posso fazer. Porque Deus me ama e me abençoa, assim como Ele te ama e te abençoa, não pelo que nós fazemos ou pela quantidade do que fazemos, mas é exclusivamente pelo seu amor incondicional e pela sua graça. Olhamos Jesus, e se você puder, Lucas capítulo 18, versículos 9 aos versículos 14, Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, conta uma história bem conhecida e, quem sabe, muito repetida, até mesmo por mim. Havia vários grupos no tempo de Jesus, grupos religiosos que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, e eles estavam sempre ali discutindo entre si ou lutando entre si para ver quem teria a primazia ou quem seria mais reconhecido em meio ao povo. E aqueles que geralmente se sobressaíam mais porque se orgulhavam por ser zelosos da lei eram os fariseus. Mas em meio àquele povo de Israel e o contexto tanto religioso, nós vemos que havia também em meio ao povo de Israel um grupo que era muito discriminado na época, né? Porque eles eram judeus e eles eram cobradores de impostos pelos romanos, pelo governo romano. Eles roubavam, eles fraudavam, eles cometiam diversas atrocidades, até mesmo pela sua posição política e social. E eles não eram muito bem vistos pelo povo de Israel. E aqui Jesus está contando uma parábola no capítulo 18 sobre esses dois grupos, ou dois homens que faziam parte desses dois grupos, dos fariseus e dos publicanos. Os publicanos, eles eram, de uma forma geral, considerados pecadores, né? Quando a palavra chama publicano, chama aqueles que eram traidores do seu povo. É mais ou menos essa história. E Jesus está contando aqui uma parábola, contando o versículo 9, diz assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça. Ele está falando aqui no início desse versículo 9 do capítulo 18 de Lucas, a respeito daqueles que confiavam em si mesmos. Em geral, esses que Jesus está falando que confiavam em si mesmos, apontam para os fariseus. E ele diz assim a palavra,
alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto eu ganho. Ou seja, esse homem fariseu, ele estava na sua oração dizendo: Senhor, eu faço, eu sou. E essa basicamente era a religião dele, de alguém que não dependia de Deus, alguém que dependia exclusivamente de si, dos seus afazeres, daquilo que julgava ser muito bom e muito íntegro. Não que essas coisas que esse fariseu estava falando sejam ruins. Não, em si, todas essas coisas, elas são boas, elas são excelentes, elas têm o seu lugar, mas elas por si mesmas, elas não trazem ao homem a justificação, não trazem ao homem uma barganha com Deus ou uma troca com Deus, em dizendo assim: Deus vai me abençoar porque afinal de contas eu sou bom, eu fiz todas essas coisas estão presentes em mim. Talvez você já tenha conhecido alguém que tenha dito assim: rapaz, mas puxa vida, por que esse negócio aí de ser crente diz que eu preciso entregar minha vida a Jesus para ser salvo? Afinal de contas, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém. Como se todas essas coisas pudessem ser uma moeda de troca com uma autojustiça diante de Deus, dizendo assim: Deus, eu sou bom o suficiente, então aqui está paga por tudo aquilo que eu fiz como uma troca. Então eu dou a moeda do que eu fiz e o Senhor me abençoa, o Senhor me dá salvação, o Senhor derrama sobre mim o teu favor, o teu amor. Para você que é pai, para você que é mãe, se você tem não importa se é um filho, 2, 3, 10, todos os nossos filhos nós costumamos dizer que são amados da mesma forma, não é? Não amamos mais a um do que amamos a outro. E não é o que eles fazem que vai fazer com que nós o amemos mais. Às vezes eu brinco lá em casa, né? Brinco e brigo, né? Nós temos lá um labrador e ela tem lá o seu cantinho lá de fazer as suas necessidades, e todo dia a gente tem que limpar. Isso já virou uma tarefa minha, né? Uma tarefa que ficou carimbada, né? Eu vou lá um dia, limpo e tal. Mas tem momentos que a gente pede aos filhos, alguém na casa, para fazer assim: limpa lá hoje, faz isso aí por mim, pelo pai. E às vezes eles dão um balão na gente, né? Dão um balão assim: não, eu vou fazer, daqui a pouco eu faço, né? E às vezes nem fazem, né? É claro, a gente como pai, eu fico aborrecido, fico chateado, mas isso não muda o grau do meu amor por eles. Eu não os amo mais ou amo menos porque eles fizeram ou não fizeram. Mas muitas vezes, mesmo sem nem ao menos eu pedir, eles vão lá e fazem, limpam, resolvem-se, e beleza, e eu me sinto grato por eles, e eu agradeço porque eles fizeram alguma coisa. Mas isso não faz com que eu os ame mais. Isso não é uma moeda de troca. O amor que eu tenho por eles não é um amor voltado em trocas. Se eles fizerem, eu vou amar mais. Queridos, se nós somos homens limitados, nós entendemos que o nível do amor que temos a eles
não é um amor interesseiro, um amor que busca algo em troca, mas é um amor que se dá e um amor que se doa. Imagina o amor de Deus, que é muito melhor ou infinitamente melhor do que o nosso humano limitado. Deus não se leva ao suborno para receber alguma coisa em troca. E esse fariseu está orando na parábola, nessa história que Jesus está contando, que ele está dizendo: Senhor, eu sou bom demais, eu não roubo, eu não adultero, e muito menos sou como esse sem vergonha desse publicano, que é um pecador, que nos traiu. Mas Jesus, ele continua a parábola dizendo que o publicano, veja lá, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse homem publicano, ainda que com todas as suas limitações, ele entendia que ele não conseguia sozinho, que ele dependia do favor de Deus, ele precisava da misericórdia, da graça, do favor que ele mesmo não merecia. E é nisso que se consiste, meu querido, minha querida, você que nos ouve, a salvação de Deus sobre o homem. Não é pelo que fazemos, não é o quanto fazemos, mas é o favor dele que nós não merecemos. Miqueias, ainda que no contexto de uma velha aliança e não na aliança da graça, onde nós vivemos hoje, Miqueias está narrando aqui algo que até mesmo em determinados momentos Deus fala: eu estou cansado, Deus fala de sacrifícios, de holocaustos, porque os homens levavam os sacrifícios e holocaustos, mas o coração, que era o principal, estava longe de Deus. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, ou tudo que eles estavam realizando, era meramente num conceito automático do costume religioso. Mas o coração de cada um deles não estava disposto ou proposto a uma mudança real de buscar a Deus. Deuteronômio, no capítulo 10, você não precisa abrir, mas se você quiser depois ler com calma, do versículos 12 ao versículo 22, Deuteronômio, capítulo 10, é basicamente o que Miqueias está dizendo aqui, a respeito do povo que leva as ofertas, que deve fazer, porque era estatuto de Deus. Mas é tão engraçado que em um determinado momento do texto, o Senhor diz que não aceita suborno. É interessante que Deus não aceita suborno, que todas as coisas que Deus havia estabelecido e instituído como sacrifício, como a adoração, servia para o povo buscasse se aliançar com Deus, mas nunca pôde servir como uma moeda de troca. Portanto, quanto faço, isso me faz ter um lugar especial no coração de Deus. É onde Miqueias está dizendo aquilo que o Senhor exige de nós, no versículo 8. Ele mesmo mostrou a você, homem, o que é bom, e o que o Senhor exige, que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Nós ficaríamos aqui a noite toda. Eu tenho
um pouco mais do que 10 minutos para ser conciso e bem conciso nisso que Miqueias está dizendo. Que há uma exigência de Deus que nós pratiquemos a justiça. E o que seria essa justiça? Para algumas versões, se eu não me engano, na versão, tradução, na linguagem de hoje, agora não sei se é na linguagem de hoje ou se é na Viva, que diz que Deus exige a nossa santidade ou a prática da santidade. Justiça e santidade, né? Parece que são coisas que não combinam ou parece que são coisas distantes, mas para você saiba que é algo inteiramente ligado uma coisa à outra. Porque justiça, por mais que nós vivamos um tempo onde em volta do mundo ou em torno do mundo a justiça ela é deturpada, fraudada, ela é exercida de forma errada, porque cometer justiça ou exercer a justiça é cometer ou praticar aquilo que é correto. Quando a gente fala assim, aquilo que é justo, é aquilo que é correto. Praticar justiça é praticar aquilo que é correto. E praticar aquilo que é correto é viver em santidade, queridos. É viver aquilo que está determinado por Deus ou estabelecido por Deus para que nós, como homens, possamos viver. Não apenas voltados à existência da nossa autojustiça ou do nosso próprio coração, dizendo, eu não sou como eles. Ou seja, essa autojustiça me faz ser melhor ou me colocar numa posição melhor e muitas vezes até mesmo de soberba. Ouvindo algumas coisas esses dias e pensando o que me faz hoje melhor do que uma prostituta que está lá na rua, um ladrão, um homossexual, um fraudador. O que me faz melhor do que eles sobre essa terra? Queridos, é meramente a graça de Deus. Não foi nada do que eu fiz, foi o amor de Deus. E o que me faz diferente nesse contexto, não sou eu mesmo, mas é o amor, é a graça de Deus em mim. E a gente que nos faz viver um tempo de justiça de Deus sobre essa terra, de homens justos sobre essa terra, de mulheres justas sobre essa terra, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo, vivendo em santidade, para que outros, aqueles que estão hoje vivendo dessa forma que nós falamos, possam olhar em nós, não a diferença de uma arrogância ou de uma soberba, mas de olhar uma diferença até mesmo como esse publicano, batendo no peito e dizendo, Senhor, não posso nem olhar para o céu, tenho que olhar, né? Senhor, eu não sou digno, eu não sou merecedor, apenas a tua graça, não é o meu esforço, não é a minha autojustiça, mas é apenas o teu amor sobre mim. É uma das coisas que Deus tem exigido, é que nós, como homens e mulheres que queremos nos aproximar mais daquele que é o nosso Senhor, é que vivamos o que é justiça. Justiça não é fechar os olhos ao erro, passar a mão sobre a cabeça de quem errou, mas é andar como a palavra de Deus está dizendo aqui, com fidelidade. E quando nós pensamos em fidelidade, eu gostei da versão Viva, que diz que é benevolência, porque quando nós vivemos a justiça de Deus, nós vamos viver a benevolência ou a fidelidade à sua palavra. E ninguém, como é que eu posso usar essa expressão? Ninguém pode ser fiel a Deus sem que seja benevolente ao outro.
todas as coisas. E ele colocou a segunda semelhante à primeira, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém pode se tornar fiel a Deus dizendo assim: eu sou extremamente fiel a Deus, e não ser benevolente ao meu próximo. E alguns vão dizer: mas ok, mas Maurício, pastor, quem é o meu próximo? E eu quero contar uma história que Jesus mesmo conta, de um homem que ele estava em uma estrada. Ele foi acometido por bandidos, ladrões, salteadores. E depois que deram uma limpa nele, limparam tudo, roubaram tudo, ainda lhe deram uma coça. Bateram nele e jogaram ele à beira do caminho. E a palavra de Deus diz que ele estava quase morto. Ele estava quase morto. De repente, passa naquele lugar um sacerdote. O sacerdote passa, olha e passa de largo e vai embora, segue sua vida. Passa também um levita, olha, passa de lado e vai embora, e deixa aquele homem jogado ali à beira do caminho. A sorte para quem sabe morrer. Alguns vão dizer: mas os dois religiosos, quer seja o sacerdote, quer seja o levita, eles estavam indo para um lugar específico, estavam indo para a casa de Deus, estavam indo adorar, que seja. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, particular. Eu ouvi uma expressão há alguns dias, há um tempo, que nós não aprendemos a palavra apenas pelo nosso cognitivo quando nós a lemos. É verdade, faz parte, nós lemos, nós aprendemos, mas nós aprendemos ela de uma forma tão específica e tão especial quando nós passamos a viver aquela palavra que nós lemos. A Dani vai lembrar disso há anos atrás. Natália ainda era bebezinha, Natália tinha um ano e pouco. Nós éramos pastores lá, eu era pastor lá em Palavra, hoje estão o pastor Edson, sua esposa Luciana. Nós éramos pastor lá. E um dia nós estávamos saindo de casa, um domingo de noite, nós estávamos saindo de casa e nós estávamos já com um horário assim um pouco apertado para ir para a igreja. Eu estava de terno, bonitinho, todo engomadinho, minha filha bonitinha, cheirosinha. Quando eu saio na porta de casa, no portão de casa, havia um homem jogado, havia um homem que possivelmente ele estava embriagado e ele estava deitado na minha calçada dormindo, ou eu vou usar essa expressão, quase morto. E na hora que eu saí do portão, eu olhei para o relógio e eu falei: rapaz, eu vou para o templo, porque afinal de contas eu tenho um horário a cumprir. Quando eu cheguei lá na igreja, lá em Palavra da Vida, meu coração me fez sentir como aquele sacerdote e aquele levita. Porque naquele momento, quem poderia ser próximo daquele homem? Porque a gente pensa no próximo dele como aquele que estava caído. Mas quem seria o próximo dele? Seria eu. Eu conto isso, irmãos, com uma vergonha extrema. Porque são oportunidades que passam e não tem como voltar mais. Aquela oportunidade, eu posso ter outras, já tive outras, mas aquela passou. Aquele sacerdote e aquele levita deixaram passar aquela oportunidade, e Jesus está contando nessa parábola, dizendo que passou um homem, um samaritano, que era um homem dos judeus, e foi esse homem que parou,
que pegou aquele homem quase morto, colocou sobre ele um bálsamo, colocou ele sobre o seu animal e levou até a estalagem. E lá na estalagem ele poderia simplesmente jogar e dizer assim para o dono da estalagem: se vira aí, agora eu fiz a minha parte. Não, mas ele pagou ainda a estalagem para aquele homem que nem sequer ele conhecia, ele não sabia qual era o nome daquele homem. E o samaritano ainda, o bom samaritano, né, como a gente costuma dizer, ainda disse para o dono da estalagem: coloca tudo na minha conta. O que ele gastar, o que gastar em relação a ele, trata ele bem, mas o que gastar além disso que eu estou pagando antecipadamente, quando eu voltar, eu te pago a certa. Eu quero fazer analogias nessa noite em relação a esse texto dessa parábola, mas a oportunidade que nós temos também de sermos próximos de alguém. E Miqueias está dizendo aqui que aqueles que querem viver a justiça, e é algo que Deus exige, eles vão viver também uma vida benevolente, uma vida de fidelidade. E eu quero repetir: ninguém vai conseguir ser fiel a Deus se também não se mover em benevolência sobre a vida de alguém. E aí Miqueias conclui dizendo: e que ande humildemente com o seu Deus. Quando falamos de humildade, nós não falamos de estereótipo, porque alguns acham que a humildade está atrelada ao estereótipo de alguém. Eu vou me vestir hoje humildemente, ou não. A humildade não está relacionada ao estereótipo. A humildade está muito mais relacionada ao coração, ao íntimo e ao caráter de alguém do que meramente ao estereótipo. O que está dizendo, o que Deus está exigindo é que o homem, com todo esse procedimento, quer seja andar em justiça, em algo que é correto, em santidade, ele vai estar também se movendo em fidelidade a Deus. Mas ser fiel a Deus é obedecê-lo em tudo, é obedecê-lo na sua palavra, é ouvir da sua palavra. Ninguém pode ser fiel a Deus se não obedecer a sua palavra. E a sua palavra nos ensina a amar ao nosso próximo. E isso vai fazer com que essa exigência terceira se cumpra, que é a humildade, o aumento de um relacionamento com Deus, de andar de fato e de verdade com Deus. Há um homem que ele andou tanto com Deus, Enoque, que ele não foi achado mais, Deus o tomou para si. Quero usar essa expressão da vida de Enoque, que profetizou aos da sua época, continua profetizando a nós, através da sua vida, de alguém que andou humildemente com Deus, alguém que buscou um relacionamento íntimo com Deus, ouvindo, obedecendo, fazendo o que era correto, praticando e vivendo tudo aquilo além do que estava escrito. Porque a lei foi dada ao povo para cumprir, ao povo de Israel para cumprir, sim. Mas o que Deus desejava era que o homem fosse além da letra, que vivesse com Deus em uma intimidade, ou um relacionamento íntimo. E o relacionamento íntimo com Deus não estará presente sem que esteja presente a justiça e a fidelidade. Eu desejo que nós, como igreja, você que nos ouve, que
possamos viver a realidade dessa exigência de Deus. E que você pudesse olhar bem esse texto daquilo que Deus exige de nós. Que não é nada difícil de vivermos se nós olharmos como publicano e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Porque se nós olharmos como aquele que é o fariseu dizendo: eu posso cumprir todas essas coisas, não somos capazes, porque nós dependemos única e exclusivamente daquele que vive e reina para sempre. Pai, eu louvo o Teu nome nessa noite e Te dou graças pela Tua bondade, por Teu amor e por Tua tão grande fidelidade e misericórdia, porque tudo o que vivemos, não vivemos de nós mesmos ou por nós mesmos, mas dependemos da Tua graça e do Teu favor. Ajuda-nos, Deus, a viver a excelência da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com uma semana de paz. Eu abençoo a tua casa, a tua vida e a tua família. Um abraço forte, gostoso, cheio de saudade. E eu creio que em breve estaremos juntos em segurança. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém?